você definitivamente tem uma razão para estar aqui hoje. Realização de um sonho, salário, qualidade de vida, trabalho home office. A sua razão é o que você está pensando nesse momento. O primeiro passo você já deu. Agora é hora de aprender a escalar a montanha. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do DevStart. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio do DevStart. Eu sou o José Fortes e durante esse evento eu estou te ensinando um caminho mais eficiente para você conquistar o seu primeiro emprego como programador e começar uma carreira sólida na programação. E esse caminho funciona para você que está no zero absoluto e que ainda não começou a estudar programação, mas quer se tornar um programador profissional. Funciona também para você que faz faculdade de programação e quer aprender a entrar no mercado de trabalho. A gente sabe que a faculdade é muito desconectada do mercado e aqui você vai aprender justamente a como direcionar melhor a sua carreira para conquistar sua primeira oportunidade de emprego. Funciona também para você que tem uma profissão fora da programação e quer fazer transição de carreira. Eu conheço muitas pessoas que fizeram essa transição de carreira e deram o primeiro passo justamente aqui em um DevStart. Inclusive, você vai conhecer daqui a pouco a história de uma pessoa que fez transição de carreira para a tecnologia e começou justamente em um evento como esse, em um DevStart. Então, independente se a sua profissão não tem nenhuma relação com a tecnologia, é totalmente possível você fazer essa transição de maneira mais segura. Você só precisa se planejar. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Esse é o segundo episódio do DevStart. E o tema dele é o veículo. Esse veículo são as tecnologias, as linguagens de programação, as ferramentas. O veículo é o que te move de onde você está até o seu destino, que é o mercado da programação, que é o seu primeiro emprego no mercado da tecnologia. Então, nesse episódio de hoje, você vai entender mais a fundo o que você precisa para começar uma carreira na programação. Vou te mostrar quais são as tecnologias e ferramentas que vão amplificar muito, talvez até 10, 20 vezes as suas chances de conseguir o seu primeiro emprego no mercado da programação. Você vai entender, inclusive, em que momento dos seus estudos você já vai estar preparado para buscar pelas primeiras oportunidades, com chances reais de ser contratado. No primeiro episódio, que foi ao ar na segunda-feira, eu te falei que existem 3 pilares que fazem muita diferença para você ter ou não sucesso na carreira como programador ou programadora. E eu te falei que esses pilares servem não só para você conquistar o seu primeiro emprego na programação da maneira mais rápida possível, como também serve para você ter uma carreira sólida e crescer exponencialmente no mercado, alcançar melhores vagas e maiores salários de uma forma bem mais eficiente. Inclusive, foram esses pilares que eu usei para conquistar as minhas primeiras oportunidades de emprego e também para crescer de forma rápida. Com alguns meses de experiência, já recebia R$8 mil por mês e com 4 anos de experiência, já recebia mais de R$20 mil, como eu te mostrei lá no primeiro episódio. E tudo isso só foi possível porque eu segui à risca esses pilares. O primeiro pilar eu te mostrei também no primeiro episódio, que é a direção que você deve seguir. E pouco adianta você começar a estudar se você não definir a sua direção. Se você fizer isso, você vai ficar andando em círculos e não vai conseguir evoluir. Então, o primeiro passo é você definir a sua direção. E foi exatamente isso que nós fizemos lá no primeiro episódio. Por isso, é muito importante que você assista o primeiro episódio antes de continuar esse aqui. Se você ainda não assistiu, passa lá, assiste e depois volta para esse. Senão, as coisas que eu te passar aqui não vão fazer muito sentido para você. Então você precisa assistir o primeiro episódio para tudo fazer sentido. E no final do primeiro episódio, eu também te falei da comunidade no Discord. Essa comunidade é um espaço privado, onde eu e meus alunos nos reunimos, conversamos, fazemos bastante networking. Eu também uso para tirar as dúvidas de todo mundo lá. E eu abri um pedaço dessa comunidade para vocês que estão participando do evento. A gente teve a participação aqui do William, do Dom, do Munir, do Hermínio, do Veveto e de muitas outras pessoas que me disseram que gostaram muito do episódio e estão muito ansiosos para assistir o próximo. Vou agradecer também a vocês que vieram aqui no Apresente-se e contaram a história de vocês. Foram dezenas de pessoas e foi muito legal. Eu li cada uma das histórias e foi muito bom conhecer cada um de vocês. Então, muito obrigado a todos vocês que foram lá e mandaram suas mensagens. Com certeza isso deixa o evento muito mais vivo para vocês e, principalmente, é uma oportunidade incrível de fazer networking e conhecer outras pessoas que possuem os mesmos objetivos que você, que é entrar no mercado de trabalho da programação. Se você ainda não entrou na comunidade, passa lá depois desse episódio. É só clicar no botão que fica aqui embaixo na página do evento.
E antes da gente continuar, eu vou te mostrar a história do Matheus, um aluno meu aqui do Seja Dev. O Matheus era advogado e fez transição de carreira para programação. E ele conseguiu um emprego 8 meses depois de participar da primeira edição do DevStart, só seguindo o planejamento e o mapa que eu tô passando aqui para vocês. Meu nome é Matheus, tenho 28 anos, eu sou de Porto Alegre. Até algum tempo atrás eu advogava, fiz pós-graduação em Direito e a pandemia me fez repensar muitas coisas que eu queria da minha vida. Nunca pensei, nossa, vou ser um desenvolvedor. Tive, assim, um carinho, um amor, assim, pela área da tecnologia pra eu gostar, sabe? Eu, por um DevStart, acabei conhecendo o José. Sim, ó, eu lembro que naquele DevStart, tu apresentou o mapa pra galera. E eu ali consegui ver o caminho. Eu não sabia o caminho, eu não sabia pra onde ir. Eu falei, cara, aqui tá o caminho. É isso que eu tenho que seguir. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Vamos lá. Não é fácil, assim, de fazer uma transição de carreira. Eu lembro que a programação, pra mim, quando eu comecei a ver, parecia que tu tinha me dado um livro em russo. Isso eu comentei contigo. Eu abri aquele livro, eu fiquei olhando assim, cara, não sei russo. Aqui, sei lá o que é isso aqui. Foi esse o sentimento que eu tive, cara. Eu aprendi a ler. Aí depois eu aprendi a escrever. Quantas linguagens de programação você sabe? Cara, JavaScript. Uma. A história do Matheus é também muito inspiradora, e ele traz pra gente alguns pontos muito importantes. Em primeiro lugar, ele contou que não sabia o que fazer, qual caminho seguir, e o DevStart foi justamente o divisor de águas, por ele passar a ter mais clareza dos passos que ele tinha que seguir para entrar no mercado da programação. Ele também contou que tinha dificuldade no início com programação. Ele inclusive comparou programação com um livro em russo no início da jornada dele. Mas isso não impediu o Matheus de continuar. Muito pelo contrário, ele foi evoluindo, seguindo o mapa, seguindo o caminho, e 8 meses depois o Matheus virou um programador profissional. E uma das principais características que o Matheus teve para conseguir fazer essa transição foi justamente o que ele disse ali no final. Ele não precisou aprender um monte de tecnologias. Ele aprendeu uma única tecnologia e ficou muito bom nela. E o resultado apareceu. O foco é a chave para o seu sucesso como programador, principalmente no início. Foco é o que vai fazer você chegar mais rápido e também mais longe. Também é o que vai fazer a sua carreira ser mais sólida. E isso foi um dos pontos que eu te mostrei no primeiro episódio. E no episódio passado, eu também te mostrei que de todas as áreas, a web é a que mais se destaca. E o motivo disso é que é na web que estão a maior quantidade de projetos. Consequentemente, é onde estão a maior quantidade de vagas. Cerca de 60% dos desenvolvedores do mundo inteiro estão na web, de acordo com as pesquisas que eu te mostrei lá no primeiro episódio. Você está vendo aí na tela agora também. Isso significa que se a gente colocar 5 desenvolvedores na mesma sala, a estatística nos diz que 3 desses 5 serão desenvolvedores web. Isso significa que você vai ter muito mais oportunidade de emprego se você focar na área web. Além disso, um outro ponto a favor da web é que ela é mais simples de aprender, é rápido ver resultado. E as exigências costumam ser baseadas em conhecimento e não em diplomas. Por isso, a direção que vai aumentar muito a sua chance de conseguir um emprego e começar uma carreira sólida é seguir para a área web. E se você, por algum motivo, decidir seguir para outra área que não seja web, tá tudo bem. Mas você sabe que você está abrindo mão de concorrer a 60% das vagas disponíveis para programador. Se você quiser seguir para outra área, por exemplo, a área de games, tá tudo bem também. Mas olha aqui no gráfico novamente, apenas 9% das pessoas que trabalham com programação trabalham na área de desenvolvimento de games. E olhando novamente para esse outro gráfico aqui, que é o do Stack Overflow, o resultado é parecido. As 3 primeiras posições são voltadas para a área web, programador full stack, programador back-end e programador front-end, sendo o full stack com 49,47%, o back-end com 43,73% das vagas e o front-end com 27,42%. E aqui entra a mesma história. Se você quiser trabalhar com mobile, tá tudo bem, mas mobile representa apenas 14,74%, então nada de errado com você entrar em outra área. Tá tudo bem, você pode seguir para outra área, mas você vai seguir sabendo que está abrindo mão da grande maioria das vagas no mercado. Você está abrindo mão de todo esse espaço aqui no topo do gráfico. E eu te prometi no início do evento que eu vou te mostrar o caminho que vai te abrir mais portas, o caminho que você vai ter mais chance de entrar no mercado. E, indiscutivelmente, se você quer ter mais chance de entrar no mercado, você precisa correr atrás dessas áreas que estão no topo dos gráficos. E olha, eu vou te mostrar hoje uma tecnologia que quando você aprende, você consegue concorrer a esses 3 tipos de vagas aqui do topo do gráfico de uma só vez. Sim, você consegue concorrer às vagas de full stack, de back-end e de front-end usando uma única tecnologia. Então, a partir de agora, eu vou te explicar mais a fundo sobre a web, sobre essa direção que você vai começar a seguir,
Eu vou te mostrar como os sites funcionam, quais são as tecnologias, bibliotecas, ferramentas e linguagens de programação que você precisa aprender para entrar nessa área e começar a disputar as primeiras vagas. E claro, eu vou te explicar o que é front-end, back-end e full stack. É importante você entender que falar de desenvolvimento web ainda é relativamente amplo. Por isso, a gente divide os sites em duas grandes partes. E a primeira parte é a parte visual. Essa parte visual é o que você enxerga quando você entra em um site. Por exemplo, quando você entra em google.com, você chega até uma interface parecida com essa aqui. É uma interface super simples. Você tem aqui um campo para preencher a sua busca, um botão de pesquisa aqui do lado e é praticamente só isso. E quando você entra no YouTube, você chega a uma interface parecida com essa outra aqui. Já no YouTube é um pouco diferente, né? Você consegue ver essa barra aqui de cima de pesquisa e aqui embaixo você consegue ver ali as várias sugestões de vídeos. Essas sugestões te mostram o título do vídeo, a descrição, a capa, entre outras informações. E a primeira coisa que você precisa para entrar em um site, além da conexão com a internet, é um navegador. Então eu vou desenhar aqui. Então essa linha vermelha representa justamente os navegadores. E esse navegador pode ser qualquer um. Pode ser o Firefox, o Chrome, o Edge, o Safari, qualquer um. E independente se você está no celular ou no computador, você precisa necessariamente de um navegador. E a partir do momento que você digita o endereço google.com, youtube.com e dentro do navegador e aperta Enter, ele busca essas informações e carrega esse site aqui para dentro do navegador. Tudo que está acontecendo está dentro do navegador. Tanto que se você quiser vir aqui no YouTube e clicar em cima desses vídeos, para você abrir esse vídeo, para você assistir esse vídeo, você precisa fazer isso dentro do navegador. E se ele roda dentro do navegador, ele está rodando ali dentro da sua máquina, ou dentro da máquina do cliente. E é por isso que a gente chama essa parte aqui do site de lado do cliente ou client-side. Então, client-side é o lado do cliente. E um outro nome que a gente usa para definir essa parte aqui, o lado do cliente, ou o client-side, é o front-end. Então, o profissional front-end é o profissional responsável por criar, por desenvolver essa parte aqui do site, essa parte visual que roda no navegador. E tem um ponto muito importante aqui. O navegador funciona como um leitor de código. O que significa um leitor de código? Significa justamente que o navegador vai ler um código criado por algum desenvolvedor, interpretar aquilo e transformar essa interpretação nessa tela que você consegue enxergar. Eu vou até escrever aqui para ficar mais fácil você lembrar. O navegador é um leitor. E aqui tem um detalhe importantíssimo. O navegador não consegue ler qualquer código. Os navegadores, de maneira geral, foram projetados para ler apenas 3 tipos de tecnologia: o HTML, o CSS e o JavaScript. Então você não consegue fugir dessas 3 tecnologias. Todo o site está aqui nessas 3, HTML, CSS e JavaScript. E cada uma dessas tecnologias possui uma função específica. Você vai conhecer essas funções a partir de agora. Então a gente tem aqui as 3 tecnologias que eu te falei que o navegador consegue interpretar: o HTML, o CSS e o JavaScript. A função do HTML é servir de esqueleto para o site. Então no HTML a gente vai marcando tudo que o site tem. Por exemplo, imagens, botões, textos, tudo é o HTML que faz. Por isso, o HTML é conhecido também como linguagem de marcação. Mas um site que usa só o HTML fica super estranho, fica feio. Isso porque o HTML ele só adiciona o conteúdo, ou seja, os textos, os botões. Para você deixar o site atrativo, ele precisa ter um estilo. E para a gente adicionar estilo no site, a gente usa o CSS. É com o CSS que você define, por exemplo, as fontes do seu site, as cores, o tamanho das coisas, o espaçamento entre os elementos, animações, tudo isso é o CSS que faz. E para você entender melhor, eu entrei aqui no site da Netflix, na página de escolher o perfil. E eu estou usando aqui um plugin aqui no Chrome que eu posso desabilitar o CSS de qualquer página. Ou seja, eu posso desabilitar o estilo e deixar só o HTML. Eu vou fazer isso e olha só o que aconteceu. Ficou uma página totalmente feia e difícil de acessar. Você ainda consegue ver as mesmas informações da página anterior. Aqui em cima, por exemplo, como o nome dos perfis, a frase quem está assistindo, mas a diferença entre a página com e sem o CSS é surreal. Praticamente não dá para você usar o HTML sem o CSS. Então, o HTML ele é o esqueleto e o CSS ele é o estilo. Bom, mas ainda falta mais uma aqui, que é o JavaScript. O JavaScript é a lógica. Vou escrever aqui. E o que seria a lógica? A lógica é o que vai fazer a sua página funcionar.
Por exemplo, o JavaScript vai ser o responsável por mapear que você está digitando alguma coisa naquela busca do Google, por exemplo, ou que você clicou em algum botão em algum lugar do seu site. Então o JavaScript, a lógica é que vai fazer o site ter vida. E dentre essas 3 tecnologias, o JavaScript é a única linguagem de programação. E aqui começam os pré-requisitos. Para você aprender o HTML e o CSS, não tem pré-requisito. Você pode começar desde já. Então, mesmo que você nunca tenha estudado nada de programação, você pode começar a partir de agora a estudar HTML e CSS. Mas para o JavaScript, você vai precisar também entender a lógica de programação. Qualquer linguagem de programação exige que você aprenda a lógica de programação. E lógica de programação é você pensar em um fluxo para construir o que você precisa. E eu não sei se você já tentou alguma vez na sua vida aprender lógica de programação, mas essa é uma parte que a maioria das pessoas tem dificuldades em entender. E o grande motivo disso não é pela lógica em si, e sim pelas linguagens de programação que as pessoas utilizam para aprender a lógica. E esse é um outro ponto muito positivo do JavaScript. O JavaScript é uma linguagem de programação simples. É muito mais tranquilo você aprender JavaScript do que a grande maioria das outras linguagens de programação. Mas detalhe, isso não significa que é fácil. Aprender qualquer tecnologia definitivamente não é fácil. Principalmente se você tentar aprender sozinho ou sozinha. Mas dentre as tecnologias, o JavaScript é uma das mais tranquilas. E você pode aprender lógica de programação com o JavaScript e já resolver 2 problemas ao mesmo tempo. Entender a lógica e entender o JavaScript, que vai ser usado para construir os sites. Assim você ganha muito tempo. E o JavaScript ele foi criado já pensado em ser utilizado aqui na web. Exatamente dessa forma, nos navegadores, e também foi criada para ser uma linguagem mais tranquila, justamente para incentivar as pessoas a trabalhar com web na época que a web surgiu. É muito diferente você tentar aprender lógica de programação com C ou com Java, por exemplo, que são tecnologias bem mais complexas. E outro ponto importante, a maioria das pessoas que estão começando agora se confundem e acham que Java e JavaScript são a mesma coisa, mas não são. As duas são linguagens de programação, mas são totalmente diferentes. Então, recapitulando, para você trabalhar com a parte visual, com front-end, você vai precisar aprender a trabalhar com HTML, que é o esqueleto, com CSS, que é o estilo, e com JavaScript, que é a lógica. O HTML e o CSS não são linguagens de programação. Isso significa que o JavaScript é a única linguagem de programação que você vai precisar aprender para começar a trabalhar com front-end. Mas então, é só aprender HTML, CSS e JavaScript pronto? Já posso me aplicar às vagas front-end? Quase, mas ainda não. E para você entender isso, eu preciso antes te explicar um outro conceito muito importante aqui dentro da programação. E para te explicar esse conceito, eu trouxe aqui 2 gigantes do setor de tecnologia, o Facebook e o Google. E tanto o Facebook quanto o Google são 2 das maiores referências na área da tecnologia atualmente. O time de tecnologia dessas 2 empresas são excelentes e estão entre os melhores do mundo definitivamente. Inclusive, para ilustrar isso, eu vou colocar aqui 3 setinhas que representam o time de tecnologia aqui do Google e do Facebook, que tem uma equipe muito grande e são de excelentes profissionais. Mas essas e outras empresas perceberam que dava para aumentar ainda mais o time, multiplicar o time de desenvolvimento deles literalmente sem gastar nem um centavo a mais por isso. Sabe como? Chamando pessoas como eu e como você para contribuir, ou chamando toda a comunidade de desenvolvedores do mundo inteiro para contribuir. Como eles fazem isso? É o que a gente chama hoje de open source ou código aberto. E open source ou código aberto, que eu escrevi aqui, consiste em abrir o código, por isso código aberto, para qualquer pessoa ler, usar, modificar, como bem entender. Então, na prática, essas empresas constroem um pedaço do sistema, um pedaço de código e distribuem livremente para qualquer pessoa acessar. Então, eu vou escrever aqui, vou desenhar uma pessoa que pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer outra pessoa do mundo da programação. Isso aqui é um desenvolvedor qualquer. Ele pode vir aqui e utilizar esse código da forma que ele bem entender. Ele pode construir esse código da forma que ele bem entender. Então, eu vou desenhar aqui, As empresas como o Facebook e o Google constroem um código e abrem livremente para qualquer desenvolvedor conseguir ler, mexer e utilizar esse código. Então, na prática, essas empresas constroem um pedaço de um sistema, abrem esse código, distribuem livremente esse código e falam assim: desenvolvedores, vocês podem usar esse código como preferir. Vocês podem usar isso aqui em qualquer projeto, vocês podem ganhar dinheiro com isso sem problema nenhum. Mas se vocês encontrarem uma forma melhor de utilizar isso aqui, de contribuir para melhorar esse código, você volta aqui e fala com a gente. A gente espalha essa melhoria para todo mundo que usa esse código.
Esse é o conceito de open source. Então você abre esse código, as pessoas vão contribuindo e criando melhorias para esse código. Isso vai crescendo muito mais rápido que se tivesse lá dentro das empresas, fechado, dentro do time das empresas apenas. Isso pode ser feito por qualquer pessoa e qualquer empresa. Se você criou alguma coisa que pode ser útil para alguém e você não pretende ganhar dinheiro com aquilo, você pode abrir isso, você pode distribuir isso gratuitamente, livremente, para qualquer pessoa utilizar e modificar e melhorar, te ajudar a melhorar isso aqui. É o conceito de open source. E nesse momento, se você entendeu, você deve estar pensando ou que isso é genial, ou você pode estar pensando, será que isso funciona? E eu te respondo que sim, funciona e funciona muito bem. E esse conjunto de código aqui, que é distribuído livremente e aberto, né, é um pequeno pedaço de um site, a gente costuma chamar de bibliotecas. Então, quando você ouvir falar de bibliotecas na programação, agora você sabe o que é isso. É um pedaço de código que foi criado para fazer alguma coisa específica. E existe biblioteca de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Bibliotecas muito úteis e bibliotecas inúteis também. E numa dessas, acabou sendo construídas bibliotecas fantásticas para trabalhar com front-end, com essa parte visual. Bibliotecas tão boas, mas tão boas, que se você usar essas bibliotecas, faz você programar mais rápido, com mais qualidade, e o resultado fica melhor do que não usar. Eu estou falando do React, do Angular e do Vue. Vou escrever aqui. E essas três bibliotecas, o React, o Angular e o Vue, elas são diferentes das outras bibliotecas. São ferramentas avançadas para você construir as páginas que serão lidas pelo navegador. E elas usam as mesmas tecnologias que a gente viu que o navegador consegue ler, ou seja, o HTML, o CSS e o JavaScript. Porém, elas usam de uma forma diferente, com um conjunto de regrinhas ali dentro diferentes para deixar tudo mais rápido e mais eficiente. É tipo você tentar desparafusar um parafuso usando uma parafusadeira ou uma chave de fenda manual. Você consegue tirar o parafuso com a chave de fenda manual? Sim, porém com a parafusadeira você vai tirar mais rápido e com menos esforço. Usando o React, o Angular ou o Vue para construir front-ends, é isso. Você constrói com menos esforço, só que o resultado aqui ainda fica melhor do que construir sem elas. Para te dar um exemplo, se liga nessa comparação. Primeiro, eu criei um site usando essas tecnologias nativas do navegador, como o HTML, o CSS e o JavaScript. E eu estou usando o próprio navegador para navegar entre as páginas de login e de cadastro. Você consegue reparar aqui em cima, na aba do navegador, que aparece essa bolinha, mostrando que o navegador está carregando toda vez que eu clico para mudar de página. Sempre que você vê essa bolinha aparecendo aqui em cima do navegador, significa que o site muito provavelmente não usa nenhuma ferramenta dessas, só o HTML, CSS e JavaScript. Agora, eu criei a mesma página usando o React, uma das ferramentas que eu falei. A velocidade de carregamento da página muda totalmente, é muito nítido. Também não aparece aqui em cima, na aba do navegador, a bolinha carregando. E essa é uma particularidade dessas ferramentas. Então, se você quiser descobrir se um site está usando ou não alguma dessas bibliotecas no seu dia a dia, é só você reparar nessas bolinhas de carregamento do navegador. O site da Netflix, por exemplo, você consegue ver que à medida que a gente navega entre as páginas, não aparece o carregamento aqui do navegador. O YouTube é a mesma coisa, ele tem um carregamento próprio dele, não aparece a bolinha no navegador. Isso significa que essas páginas estão usando essas bibliotecas. No caso da Netflix, eles usam o React, que foi criado pelo Facebook. E no caso do Google, do YouTube, eles usam o Angular, que foi criado pelo próprio Google. Então usar ferramentas como o React, como o Angular e como o Vue é tipo você usar o time de desenvolvimento dessas grandes empresas junto com outros devs espalhados pelo mundo de graça. Você ganha muito em eficiência, em performance, em qualidade da página. Por isso, o mercado dá tanto valor para quem sabe trabalhar com essas ferramentas. Mas se essas ferramentas existem e são tão melhores assim, por que eu te falei do HTML, CSS e JavaScript? O React, o Angular e o Vue usam justamente o HTML, CSS e JavaScript, até porque o site precisa rodar no navegador. Por isso, o pré-requisito para você começar a estudar essas bibliotecas é justamente você aprender HTML, CSS e JavaScript. Depois, aprender a usar essas ferramentas é só uma forma diferente de usar essas tecnologias que você já aprendeu. Então, você não pode começar a estudar aqui pelo React, Angular e Vue. Você precisa antes aprender HTML, CSS e JavaScript, para depois vir para essas ferramentas. E outro detalhe muito importante, você não precisa aprender essas três ferramentas. Elas são bem parecidas no uso prático, com algumas regrinhas diferentes. E aqui vale a mesma regra das linguagens de programação. O ideal é você focar em só uma dessas três ferramentas, porque você vai conseguir aprender melhor em menos tempo e
e vai ter muito mais facilidade para encontrar uma vaga sabendo desenvolver muito bem usando uma dessas três. Quanto menos tecnologias e quanto menos ferramentas você se dedica a aprender, mais você tem tempo de se especializar, de construir coisas melhores e maiores serão suas chances de entrar no mercado. E será que dessas três ferramentas tem alguma que se destaca mais em relação às outras? Alguma que te traz maiores chances de sucesso, como aconteceu nas áreas da programação? Sim, existe, e a gente já vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. Antes, eu preciso voltar com você aqui por início. Eu te falei aqui na primeira página que nós dividimos o site em duas grandes partes. E eu te expliquei essa parte aqui, que é o front-end. Existem alguns sites que você entra e eles são sempre iguais, nunca mudam. Um exemplo disso é o Google. Sempre que você entra em google.com, é a mesma página. O símbolo do Google, aqui o campo de pesquisa, o botão e é isso. Já o YouTube é um pouco diferente. Praticamente toda vez que você entra em youtube.com, os vídeos são diferentes aqui na página inicial. Inclusive, se eu entrar aqui usando a minha conta no YouTube, os vídeos que vão aparecer serão diferentes dos vídeos que aparecem aí para você. Os vídeos são adaptados de acordo com cada usuário. Mas se os vídeos são adaptados, como que o front-end ou essa parte visual aqui do site vai saber o que mostrar? E ele sabe o que mostrar porque ele procura isso em outra parte do sistema que a gente chama de servidores. Então existem essas duas partes. O front-end ou um client-side e aqui também os servidores back-end ou server-side. Então toda vez que você entra em uma página na internet como o YouTube, que muda de acordo com cada usuário, essa página está indo buscar nos servidores as informações importantes antes de carregar a tela para você. Então ela vem aqui, busca as informações e recebe uma resposta. Por isso, quando você entra em um site como o YouTube, aparece uma tela de carregamento até o site mostrar as primeiras informações. Isso por quê? Porque ele está indo lá no servidor buscar as informações antes de te mostrar. E esses servidores são chamados de back-end ou server-side. Então os sites são divididos em duas grandes partes. O front-end, que é a parte visual, e o back-end, que é a parte dos servidores, do processamento de dados. E o profissional que trabalha com essa parte do sistema, com a parte do back-end, é chamado de desenvolvedor back-end. E ele é chamado de server-side porque ele roda no lado do servidor. Ele fica afastado do cliente, diferente do client-side que fica próximo do cliente. Isso significa que o server-side é bem mais seguro que o client-side. Então, é no back-end que fica a conexão com os dados dos usuários, os processamentos de vídeo, imagens, todas essas coisas ficam aqui no lado do server-side ou no back-end. E aqui tem uma informação muito importante. Se o client-side roda no navegador, na máquina do usuário, o back-end já não funciona assim. Ele roda longe, em máquinas preparadas para processar centenas de milhares de requisições. E se ele roda longe, em outras máquinas, isso significa que não tem limitação de tecnologia aqui. Ou seja, para o back-end, você pode usar qualquer tecnologia, qualquer linguagem de programação que você quiser. Então aqui no back-end, você pode utilizar Python, JavaScript, Java, PHP, qualquer tecnologia. E eu não sei se vocês repararam aqui, mas dessas tecnologias do back-end, tem uma que se repete, tanto no back-end quanto no front-end. É o JavaScript. O JavaScript foi criado inicialmente para rodar só no lado do cliente, mas de uns anos para cá, uns 10 anos atrás, foi criado o Node.js. O Node.js é um motor que consegue ler o JavaScript e processar as informações fora do navegador. Então o Node.js não é uma biblioteca, ele é um motor, uma forma de se usar o JavaScript no back-end. Depois que o Node.js se popularizou, a gente passou a ver o JavaScript sendo cada vez mais usado, cada vez mais presente nas empresas e nas vagas, justamente por ele ser a única tecnologia capaz de rodar tanto no lado do cliente quanto no lado do servidor. Então o profissional que domina o JavaScript, ele acaba sendo muito valioso para o mercado, porque ele consegue trabalhar em todas as partes de um sistema web. E o profissional que consegue trabalhar tanto na parte do front-end quanto na parte do back-end é chamado de full stack. Então é daqui que saem esses nomes e agora você sabe o que significa front-end, back-end e full stack. Bom, espero que você tenha entendido o conceito de front-end, de back-end e de full stack. Então agora a gente vai voltar a olhar para os dados. Então olhando novamente para o nosso gráfico do Stack Overflow, se você aprender JavaScript, você será capaz de disputar as vagas de front-end, que representa 27,42%, de back-end, que representa 43,73%, e de full stack, que representa 49,47%. E é dessa forma que você consegue abrir muito o seu leque de oportunidades, disputando a maioria das vagas, sem precisar aprender muitas tecnologias para isso. E agora você deve estar se perguntando, beleza, José, aprendi que o front-end é a parte visual. E no front-end nós estamos limitados às tecnologias do navegador, o HTML, o CSS e o JavaScript.
Entendi também que no back-end não existe essa limitação, então existem várias tecnologias para o back-end, mas dentro dessas tecnologias, o JavaScript é a única que pode ser usada tanto no front-end quanto no back-end. Só que de onde eu começo? E aqui, para você começar, tem mais uma sacada. Eu te falei que para o front-end, você pode começar sem lógica de programação, estudando diretamente HTML e CSS e depois aprendendo a lógica e o JavaScript. Mas para o back-end, isso não acontece. Por isso, a grande maioria das pessoas que começam no back-end acabam desistindo antes de chegar no mercado, porque é difícil ver resultados estudando apenas o back-end. E outra, você criar um front-end sem um back-end é algo visível, é um site de fato. Só não dá para fazer essa parte de processamento de dados. Mas você criar um back-end sem o front-end é algo que só quem entende código vai conseguir entender, porque é só código, não tem nada visível. Fica tudo lá dentro do servidor. Então você começar a sua carreira como desenvolvedor back-end é mais difícil de se manter motivado até conseguir chegar de fato no mercado. Além disso, seu portfólio também não vai chamar muita atenção dos recrutadores, principalmente para as vagas de júnior. Por outro lado, começar pelo back-end tem muito menos concorrência. A grande maioria, eu diria que 90% das pessoas que começam a estudar programação web começam pelo front-end. Isso significa que eu te recomendo a começar pelo back-end ao invés de começar pelo front-end? Não. Eu acho que tem um caminho melhor do que esse, que é se tornando full stack, ou seja, profissional que domina tanto o front-end quanto o back-end. Antigamente, há uns 10 anos atrás, para você ser full stack, você precisava dominar pelo menos 2 linguagens de programação. Então isso implicaria necessariamente em aumentar muito o seu tempo de estudo. Atualmente, como eu acabei de falar para você, nós podemos usar o JavaScript tanto no front-end quanto no back-end. Com isso, a gente encontra o caminho perfeito para seguir evoluindo com velocidade, com motivação, vendo resultado desde o início, encontrando muitas vagas disponíveis. E mais, a gente consegue manter o foco em uma única linguagem de programação, o JavaScript. A maioria das pessoas começa no front-end e o caminho inicial pelo front-end é o que eu julgo ser o melhor mesmo. Mas como você viu, você vai acabar precisando aprender lógica de programação para o front-end. E o pré-requisito para você começar o back-end é justamente a lógica de programação. Como você já vai ter aprendido a lógica de programação para o front-end, você vai usar exatamente a mesma coisa para o back-end. Se você seguir nesse caminho do JavaScript, você não vai precisar adicionar mais nenhuma outra linguagem de programação. Aprender back-end com JavaScript depois de já ter aprendido o front-end é basicamente entender e aplicar algumas regrinhas. Agora, antes da gente continuar, vamos dar uma olhada nos gráficos, como a gente fez no episódio passado, até para a gente fazer o balizamento das nossas decisões das tecnologias de forma mais assertiva. E o primeiro gráfico que eu vou trazer aqui é o mesmo que eu te mostrei no primeiro episódio, feito pela JetBrains. A gente consegue ver que as tecnologias do topo do gráfico são justamente essas tecnologias que eu acabei de te falar, as tecnologias web, o HTML, o CSS e o JavaScript. Exatamente as tecnologias interpretadas pelo navegador. Isso é mais uma prova clara que a web é a maior área da programação, como eu te mostrei no episódio passado. Um outro ponto interessante de destacar é que o JavaScript aparece bem acima do HTML e do CSS. Isso acontece porque ele é usado tanto no front-end quanto no back-end. E esse outro gráfico aqui é do Stack Overflow. E ele está filtrado apenas para profissionais programadores. O resultado é quase o mesmo. Coloca o JavaScript com quase 69%. E logo abaixo o HTML e o CSS. E se a gente for mais além, esse gráfico nos diz que 69% dos programadores profissionais sabem JavaScript. Isso significa que se você colocar 3 programadores lado a lado, a grande possibilidade é que pelo menos 2 desses 3 saiba JavaScript. Essa é a relevância do JavaScript no mercado atualmente. E esse terceiro gráfico é do GitHub, um site super importante para programadores. E muito provavelmente você vai precisar aprender a utilizar o GitHub para se tornar um profissional. E o resultado é o mesmo. O JavaScript lidera o topo da lista desde 2014, pelo menos. A única diferença é que esse gráfico são apenas linguagens de programação. Então o HTML e o CSS não são linguagens de programação, por isso eles não aparecem aqui nessa lista. Então se você quiser aumentar muito suas chances de entrar no mercado da programação, você definitivamente precisa aprender essas tecnologias. E entre o React, Angular e Vue, que são as bibliotecas, será que alguma das 3 se destaca mais do que as outras em termos de uso no mercado? Para a gente responder isso, vamos para a pesquisa do Stack Overflow na área de frameworks. O React representa 41,4% das respostas, ou seja, quase metade das pessoas que trabalham na parte web dominam o React, uma porcentagem bem acima do Angular, com 26,23%, e do Vue, com 20,09%. Então, para aumentar suas chances de conseguir uma vaga na programação, a resposta também está nos dados. Se for para escolher uma, o React vai te abrir mais as portas do que as outras. E agora, uma opinião minha. O React, no passado, já foi muito difícil aprender. Quando eu comecei a estudar React, era relativamente complexo, mas hoje, com a evolução do React, ficou bem amigável.
bem tranquilo de um iniciante começar e já conseguir um bom resultado estudando e se aprofundando no React. É claro que precisa ainda antes dos pré-requisitos, HTML, CSS e JavaScript. Então, com isso, a gente começa a traçar o caminho que te permite concorrer ao maior número de vagas e ter uma carreira mais sólida na programação, multiplicando suas chances de entrar no mercado e crescer na carreira. Vamos recapitular. A web é dividida em duas partes. Uma delas é o front-end e a outra é o back-end. O front-end é o client-side e roda no navegador dos usuários. Portanto, nós estamos limitados às tecnologias que o navegador consegue interpretar, que é o HTML, CSS e JavaScript. E dentro do front-end, atualmente, existem ferramentas que nós também chamamos de bibliotecas. Então, existem bibliotecas construídas pelas maiores empresas de tecnologia do mundo e te ajudam a construir front-end de maneira mais eficiente e com maior qualidade. Dessas bibliotecas, a mais utilizada é o React. Então, para você se tornar um desenvolvedor front-end, você precisa dominar o HTML, o CSS, o JavaScript e uma das bibliotecas. Eu te aconselho a escolher o React. E o React não é uma linguagem de programação nova. Não é uma tecnologia nova, nada disso. É só uma forma diferente de se usar o HTML, o CSS e o JavaScript. Então o aprendizado está basicamente em saber manipular essas mesmas tecnologias de uma forma melhor. O front-end, como você já sabe agora, é o responsável por criar essa parte visual do site. E como o HTML e o CSS não são linguagens de programação, é relativamente simples de começar pelo front-end. E o legal do front-end é que desde as primeiras horas de estudo, você já começa a ver resultado daquele estudo. Com alguns dias de estudo no front-end, você já começa a construir sites simples. Isso vai te motivando a aprender cada vez mais. Então eu sempre aconselho aos iniciantes a começar pelo front-end, justamente porque isso vai te incentivar a continuar se aprimorando. Só que muita atenção a partir de agora. Eu não recomendo que você fique apenas no front-end, principalmente no início da sua carreira. Isso porque a maior parte dos iniciantes, que eu diria que uns 90%, vai escolher exatamente o front-end. Além disso, tem menos vagas para front-end do que para as outras áreas, como a gente viu nesse gráfico aqui do Stack Overflow. Por isso, meu conselho é começar pelo front-end, mas ser um full stack. Com o full stack, você consegue concorrer às vagas de front-end, de back-end e também de full stack. Ou seja, você consegue concorrer às vagas das 3 maiores áreas aqui do gráfico do Stack Overflow. Além disso, você ser full stack significa que você vai ser capaz de fazer qualquer tipo de sistema. Se você ficar só no front-end ou só no back-end, você vai ser limitado a criar interfaces ou criar servidores, enquanto ser full stack te faz dominar todo o processo, todo o fluxo. Isso também implica dizer que seu portfólio vai ser muito mais profissional e vai chamar muito mais a atenção sendo full stack do que o portfólio das pessoas que ficaram só no front-end ou só no back-end, porque você vai poder criar sistemas inteiros. Na época que eu comecei, eu segui exatamente por esse caminho do full stack. E quando eu ia apresentar os meus projetos nos processos seletivos, o meu portfólio, o pessoal ficava espantado, porque os projetos funcionavam. Isso era um diferencial muito grande, enquanto a maioria das pessoas iniciantes ficam apenas no front-end e se limitam a esse escopo. Mas se você aprender o fluxo completo, você vai ser um profissional muito mais valioso para o mercado. Ao mesmo tempo que 90% das pessoas brigam pelas mesmas vagas de front-end, você como full stack vai participar de processos seletivos muitas vezes sozinho, porque simplesmente não tem pessoas com essas habilidades disponíveis no mercado. E quando tem algum full stack que domina todo esse fluxo, logo é contratado. Um profissional desses não só não fica sem emprego, como também pode escolher em qual empresa ele quer trabalhar, como aconteceu comigo e provavelmente também vai acontecer com você. E não só vagas de emprego formais, como também de freelancers e até mesmo construindo o seu próprio negócio, uma vez que sendo full stack, você sabe o fluxo completo. E esse é definitivamente o melhor caminho para entrar no mercado de trabalho da programação. Ser um profissional full stack e focado no JavaScript. Esse é o caminho que te garante que você está trabalhando com as tecnologias mais usadas do mercado e se direcionando para as 3 maiores áreas do mercado. E essa é a forma que você vai multiplicar suas chances de entrar no mercado da tecnologia. E antes da gente continuar, eu quero tirar uma dúvida de vocês. Muitas pessoas têm me perguntado se existe um curso, se existe uma possibilidade de acompanhamento diretamente comigo para vocês aprenderem a programação web, aprender essas tecnologias que eu estou mostrando aqui. Alguma forma de vocês serem acompanhados desde o zero até se tornarem profissionais, até conquistarem o primeiro emprego na programação. E o fato é que existe sim. Tudo que eu te passei até agora é a base do nosso método. Muitas pessoas têm mandado mensagens e até me perguntado como faz para se inscrever na turma do Seja Dev. E eu quero deixar avisado aqui que existe sim essa turma, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora. Então se você está interessado ou interessada em se tornar meu aluno e se matricular, eu vou falar disso um pouco mais para frente. E nesse momento eu quero fazer uma breve revisão com você, porque eu sei que é muita informação e você pode acabar ficando perdido. Então vamos lá. A gente viu que existem 2 áreas dentro do desenvolvimento web, o front-end e o back-end. O front-end é responsável pela parte visual do site e roda no cliente, conhecido também como client-side. E o back-end é responsável pelo processamento dos dados e roda no lado do servidor,
conhecido também como server-side. E no front-end a gente precisa respeitar as tecnologias do navegador. Então é obrigatório usar HTML, CSS e JavaScript. Mas só o HTML, CSS e JavaScript ainda não é suficiente para você se tornar um profissional. Você precisa ir um pouco mais além através das ferramentas ou bibliotecas. Existem 3 grandes ferramentas no mercado. Você só precisa aprender uma delas. Eu te aconselho a aprender o React, porque ela é amplamente mais utilizada do que as outras, como a gente viu lá nos gráficos. E para o back-end, você pode escolher qualquer tecnologia, mas o ideal é você manter a mesma tecnologia do front-end, o JavaScript. Dessa forma, você não precisa aprender 2 ou mais linguagens de programação e fica bem mais tranquilo de começar a carreira. Isso porque você mantém o seu foco em uma única tecnologia e consegue evoluir mais rápido, podendo sair do zero hoje e já conseguir entrar no mercado da programação talvez ainda nesse ano de 2022. E a gente viu também que o profissional que é capaz de trabalhar com front-end e back-end é conhecido como full stack. Uma pergunta que vocês podem me fazer: é mais fácil limitar só front-end ou só back-end ao invés de ser full stack? Com toda certeza, mas isso também te limita em relação às vagas que você pode disputar. Você também fica muito mais limitado em relação ao que você pode construir. Por isso, o recomendado é você seguir pelo full stack. O recomendado é você começar pelo front-end, aprendendo as coisas mais simples, e depois que você estiver familiarizado com o básico, você aprende o avançado muito mais fácil. E no próximo episódio eu vou entrar no detalhe com você sobre o que você precisa aprender em cada um desses passos. Vou te mostrar o famoso mapa Dev, que é um mapa bem detalhado que eu preparei para te ajudar com o que você precisa aprender em cada uma dessas etapas. Então eu vou te mostrar o que você precisa aprender no HTML, o que você precisa aprender no CSS e o que você precisa aprender no JavaScript, na loja de programação, tudo detalhado, passo a passo, desde o zero absoluto até os níveis mais avançados, com React, inclusive dividido em trilhas de front-end e de back-end. Então nesse mapa tem um passo a passo que você precisa para sair do zero até você começar a se aplicar às vagas. Inclusive eu mostro a partir de quando que você deve começar a participar dos processos seletivos. E enquanto o episódio não chega, eu queria ouvir de você o que você achou desse episódio, o que foi novidade para você e quais são as suas expectativas para o próximo episódio. Você pode me dizer tudo isso lá na comunidade. Por lá você também pode interagir com os outros participantes aqui do evento, com meus alunos e também comigo, fazer bastante networking. Inclusive, nesse exato momento, eu estou lá na comunidade te esperando e eu vou fazer o possível para tirar todas as suas dúvidas, responder todo mundo por lá. Você acessar a comunidade, é só clicar no botão aqui embaixo do vídeo, aqui no site do evento, ou no link que vai estar no chat e na descrição do vídeo. Por hoje é isso, te vejo no próximo episódio e na comunidade. Um abraço e tchau!